nesse momento especial. Temos aqui era tratar de um assunto para mim muito querido. Vocês ouviram agora o vídeo do pastor José Bernardo. O pastor José Bernardo me conhece há muitos anos. Ele é uma grande influência missionária na minha vida, na vida da minha família. É padrinho de casamento meu e do Ricardo, e tem um grande amor pelos países da língua portuguesa, como vocês mesmos mencionaram, viram ele mencionar. E nós, como igreja, temos um grande desafio a lembrar sobre essa questão. E nós iremos conversar agora um bocadinho sobre essa questão com 3 pessoas importantes, porque todos nós somos importantes no reino do Senhor, mas todas essas 3 pessoas têm desenvolvido o seu trabalho ministerialmente de uma forma especial, a qual vai ser enquadrado de uma maneira que todos nós, desde a Vitória até o Bento, tem uma parte dessa colaboração aqui. E eu quero chamar aqui à frente a Selma, a representar Moçambique, o Celso, a representar o Brasil. Pode sentar. Ao vosso critério, vocês escolhem. E a Maria Pinto a trazer aqui uma memória de Cabo Verde. Muito bem-vindos. Esse é o nosso painel Logos, missões em todo o mundo. E nós vamos aqui partilhar um bocadinho convosco a experiência de todos eles. A relembrar aqui, como mencionado anteriormente, que todos nós temos uma história e essa história calha com o que Deus tem ao nosso coração. Eu tinha deixado a eles uma questão que cada um vai responder individualmente. Então, aquelas 4 questões que a gente comentou, para a igreja ter ciência de que cada país tem uma realidade, muitas delas podem ser muito semelhantes entre si. Países, principalmente aqueles de origem que foram explorados ou países em desenvolvimento. Então, tem algumas dificuldades a nível da infância. E eles vão mencionar aqui um bocadinho o que foi a infância deles, se a infância que eles tiveram no seu país de origem trouxe alguma consequência à vida adulta, e que, ao chegar na sua vida adulta, essa consequência, ou o que eles poderiam mudar para ter facilitado. E nós vamos ali falar sobre esse contexto de cada um desses países. No final, vocês podem colaborar o que a igreja, como parte integrante de tudo isso, poderia facilitar a ação desses países, né? Como a representação do amor de Deus naquele lugar. Então, temos aqui 2 mulheres, um homem, a representar grupos totalmente diferentes. A Selma é uma profissional e ela utiliza a profissão dela, que é a essência dela, o amor que Deus tem transformado na sua vida, demonstrar isso a outras pessoas. O Celso trabalhou durante muito tempo com o ministério local da igreja, e a Maria também numa parte fundamental da igreja. A igreja que não ora tem lá qualquer dificuldade à frente. E a base da igreja é a oração, e isso para todas as coisas que nós fazemos tem uma grande importância. Então, começamos aí com a Selma. Bom, são algumas questões, não sei que queres que eu responda primeiro em relação à questão da infância. Então, eu sou de Moçambique, e eu nasci em 81, não é para vocês fazerem as contas de quantos anos é que eu tenho, mas eu digo quando é que eu nasci, porque Moçambique vem de uma história, tal como muitos outros países de expressão portuguesa, de colonialismo, de pós-colonialismo, não é? Moçambique ficou independente de Portugal em 75, mas logo a seguir 2 fações em particular, a Frelimo e a Renamo, começaram a entrar em guerra civil para governarem o país. Então eu nasci no meio de uma guerra civil.
E, portanto, as minhas memórias, apesar de... Eu nasci na cidade capital de Moçambique, que é Maputo. Apesar das minhas memórias serem boas, enquanto criança, eu morava ao lado de um quartel... A minha mãe ainda mora ao lado de um quartel da Força Aérea, de um comando da Força Aérea. O que significava que todas as semanas, apesar da guerra não ter chegado a Maputo diretamente, porque tínhamos muitos cortes de energia, havia a racionalização da comida, as pessoas para irem comer tinham que ter uma senha, não se comia carne à vontade, não se comia peixe à vontade, não se comia arroz à vontade. Então eu venho de uma infância em que havia contenção alimentar, em que havia tumultos de guerra e que todas as semanas chegavam soldados que tinham morrido, que tinham sido apanhados na guerra, que tinham sido feridos. E eu tenho duas memórias muito concretas de cheiros da minha infância. Um é da terra molhada, porque em Moçambique a terra é ferruginosa, não é? Então quando chove tem um cheiro quente maravilhoso. E o outro é o cheiro a sangue, porque todas as semanas chegavam soldados e nós víamos, era assim um caminhão em caixa aberta e eles chegavam amontoados, vivos e mortos, chegavam amontoados ali ao comando, uns para entregarem os corpos às famílias, outros para serem tratados, porque nós também moramos muito perto do Hospital Central. Então, a minha infância foi bastante feliz. Eu tenho uma família grande, com muita alegria, com muitas danças, mas ao mesmo tempo foi muito real em relação ao que é guerra, ao que é dar valor à vida e ao que é dar valor às coisas que realmente importam. E eu depois vim cá para Portugal. E uma coisa que eu me lembro quando eu vim cá para Portugal, e só para fazer um contexto histórico também, que eu acho que é muito importante termos este contexto histórico. A minha família é uma família assimilada, e eu não sei se vocês sabem o que é ser assimilado, mas durante a guerra colonial e durante a ocupação dos portugueses em Moçambique e noutros países, as pessoas, para terem direito a acesso à educação, tinham que rejeitar a sua cultura, rejeitar as suas línguas, rejeitar a sua forma de estar, a sua forma de comer, para poderem ter um estatuto. O meu avô escolheu ser assimilado e rejeitou toda a sua cultura moçambicana. E, portanto, na minha família ninguém fala entre si, as pessoas não falam nas línguas de Moçambique. Aos 40 anos eu comecei a aprender as línguas do meu país, porque isso nos foi retirado, porque senão isso implicaria nós não termos determinado estatuto social, económico. E quando eu vim para Portugal, muitas pessoas diziam-me assim, tu falas muito bem, tu não tens sotaque. Em Moçambique existe água, existem carros. Havia imensa ignorância em relação a uma série de coisas. E uma coisa que eu senti, porque eu fui sempre a única aluna negra e africana nas minhas escolas, era esta enorme falta de informação em relação ao que é que são os outros países africanos e este racismo muitas vezes dissimulado de és tão bonita, tu não és como os outros pretos, tu falas tão bem, não tens sotaque, és tão inteligente, não sabia que os africanos também podiam ser inteligentes. Então estas são as minhas memórias de 6, 7 anos, de uma realidade de saber o que é guerra, saber o que é racismo, saber o que é privilégio, mas também saber aquilo que não é o privilégio e de saber no meio disto tudo o que é o poder da oração, porque eu tive uma avó que orou por mim desde o princípio e que desde o momento em que eu saí de Moçambique disse que eu iria ter uma missão pelo resto do mundo. Então este é um bocadinho da minha infância, senão não vou continuar a história, mas E sobre a questão dessa trajetória, tu achas que para a vida adulta te influenciou? Sim, desculpa, eram muitas perguntas. Com certeza, sim, eu estava a contar isto exatamente por causa disso. Para a minha vida adulta, há muitas coisas que foram uma grande influência. A oração da minha avó, eu tenho uma avó que é a única não, neste momento não é a única, mas a primeira pessoa crente na minha família que sempre orou por mim e que sempre, de alguma forma, me mostrou aquilo que Deus queria fazer através de mim. E as orações dela
pelo facto de eu ter saído e pelo facto de eu ter começado, eu vim para Portugal com 6 anos, mas os meus pais voltaram para Moçambique. Eu comecei a viver sozinha aos 14 anos. E isso teve muitas consequências na minha vida. A primeira do despertar para Deus, de conhecer quem Deus era, mas tendo em conta este meu background, fez-me perceber a importância do amor de Deus e a importância de nós sermos amor, independentemente das línguas, independentemente das diferenças da cor de pele, independentemente de sermos assimilados ou indígenas. E isso foi muitíssimo marcante pela forma como eu, neste momento, abraço a minha profissão. Eu sou cantora, eu canto nas línguas de Moçambique. Às vezes perguntam, porquê é que não cantas mais em português? Porque eu acredito, que tal como eu estava a dizer há pouco, né, que Deus vem para todas as nações, e eu acredito que Deus quer falar também através das minhas línguas-mães. E isso para mim foi muito marcante, o facto de ter sido roubada das minhas línguas, de eu não poder falar com as minhas avós e com outros moçambicanos nas nossas línguas, é muito marcante, e por isso eu canto nas nossas línguas de Moçambique sobre Deus, sobre Jesus, sobre o amor, sobre o seu amor. Foi muito marcante. Eu tenho trabalhado muito também com muitas obras humanitárias que estão muito ligadas à fome, à pobreza, que são situações que eu confrontei, esta questão da racionalização da comida, etc. São coisas que fizeram parte do meu passado, e então Deus tem-me chamado também para poder trabalhar nesse sentido. A questão das meninas também, das raparigas. Durante a minha infância eu sofri várias vezes assédio sexual, nunca passei por uma situação de violação, mas muitas coisas assim. Portanto, também muito do meu trabalho social, e que tem obviamente a ver uma cariz espiritual, vem na sequência disso, né? Então o nosso percurso, e certamente ao ouvirmos todos aqui, influencia quem nós somos, mas acima de tudo a mim influencia-me sempre a poder utilizar toda a visibilidade que eu tenho enquanto cantora, a visibilidade mais mediática, ela é sempre usada para cumprir aquilo que Deus me tem despertado para falar e para chamar. O seu amor, sim, mas muitas vezes de uma forma muito concreta e muito específica, com projetos específicos, com pessoas específicas, para lidar com estas coisas da morte, da guerra, da fome, da violência contra as mulheres, do racismo, porque estas são as formas como eu acredito que Deus fala, através de um povo que é uno, de um povo que fala a sua linguagem, um povo que não tem cor, que tem as várias cores do nosso Deus. Celso. Minha infância. Tá todo mundo me ouvindo? Qual cidade do Brasil? Não, eu acho que tá. Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Eu nasci em Belém do Pará. Eu saí de Belém para o Rio de Janeiro com 1 ano, do Rio de Janeiro para Brasília com 2 anos. Então, mesmo tendo um coração paraense, gostando de coisas que vocês provavelmente nunca ouviram falar, como tacacá, pato no tucupi, uma coisa que mostra também como Deus é generoso conosco, chamada puxuri, que é uma semente que faz um tempero maravilhoso na comida. Eu cresci e virei gente em Brasília, para onde o meu pai e a minha mãe foram. Brasília, a capital do Brasil, estava naquela época em construção. Eu nasci 11 anos antes da Selma. Então Brasília naquela época tinha 10 anos de vida e muita coisa para construir. Meu pai é engenheiro civil. E então foi uma experiência afastada da família. Estávamos em Brasília, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe, boa parte da família em Belém do Pará, um pedacinho dela em São Paulo, um pedacinho dela no Rio de Janeiro. E era uma época que o Brasil atravessava a ditadura. E a ditadura, quando eu nasci, ela já estava no momento mais duro, que foi depois do AI-5, Ato Institucional número 5, que foi em 68. Então, não se falava muito sobre ditadura, mas se falava, olha, tem certas coisas que você não pode fazer. E eu olhava para os meus pais e pensava, eu sou uma criança, como é que funciona isso? E então, havia um ambiente de muito controle, mas para uma criança era um ambiente para jogar bola, soltar papagaio,
andar de bicicleta, era uma outra história. E, ao contrário da Selma, naquele período não havia, na minha família, um ambiente de privação. Havia um fantasma de privação, porque com o andar da carruagem, o Brasil passou por uma série de crises financeiras, de problemas econômicos, veio uma coisa que, graças a Deus, vocês não conhecem, chamada hiperinflação, que fazia com que os produtos fossem reajustados 3 vezes. De manhã era um preço, de tarde era outro e de noite era outro. E num mês a inflação podia chegar a 40%, coisa que não acontece aqui em anos seguidos, né? E tentaram nos proteger disso, mas eventualmente ouvia-se que estava difícil, que era complicado, na escola se comentava, e no andar da carruagem meus pais se separaram, então eu experimentei um lar fragmentado e algumas outras experiências que marcaram muito a minha vida e me atrapalharam bastante no início da vida adulta. Mas aí entrou Deus nessa vida adulta, e aí depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Entrou a Lud nessa vida adulta, entrou o Nick nessa vida adulta, e tudo começou a mudar. Mas eu acho importante também ressaltar o seguinte: a minha família, quando eu era criança, era uma coisa assim, designada como classe média, média baixa. Nós tínhamos uma experiência diferente num Brasil continental, em que há crianças que crescem num ambiente que é completamente miserável, miserável mesmo, e crianças que crescem num ambiente que é um palácio, né? Então, muitas culturas, muitas diferenças, muitas matrizes étnicas, e tudo isso é o Brasil. E, de alguma maneira, tudo isso contribuiu para eu ser o homem que eu sou, pela região que eu venho, por todas as pessoas de regiões diferentes que a gente conheceu ao longo da vida. E nessa sua vida adulta, o teu contexto infantil mudou alguma coisa? O meu contexto infantil me trouxe alguns problemas. Certas experiências que eu tive trouxeram problemas para mim. E o que eu vejo é que hoje a infância é mais exposta, ela é mais vulnerável no Brasil. Ontem eu tive acesso a uma informação precisa de que mais ou menos aos 7 anos as crianças no Brasil têm acesso ou um primeiro contato com pornografia. Então, assim, o que eu vejo é o seguinte: ao longo do caminho, as crianças ficaram numa situação mais vulnerável do que a que eu tinha. E quando chegar na hora de falar sobre o papel da igreja, eu vejo uma contribuição gigantesca que nós podemos fazer para essa meninada e para essa família. Mas aí, se eu não deixar ela falar, ela vai me dar uma... A Maria vem da Achada de São Felipe, em Cabo Verde, e lá ela vai contar um bocadinho dessa história. Queria agradecer pelo privilégio de estar aqui, né? Como bom estar entre os irmãos. Eu também não tive uma infância fácil. Eu tenho 49 anos, nasci em 1973. Não nasci em época de guerra, mas o que eu vou falar da minha infância dentro da minha família. Nós somos 7 irmãos, 4 meninas e 3 rapazes. E o meu pai e a minha mãe se separaram quando eu tinha 6 anos. Então, eu cresci num lar. O meu pai, ele dizia que ele é católico não praticante. A minha mãe nos levava à missa. E, nesse interim, eu cresci assim, sem a presença paterna. Então, aquela coisa de idolatrar a mãe, porque a mãe cuida bem, mas vivemos uma dificuldade muito grande, né? De faltar pão mesmo, mas havia muita união, muito amor entre nós. E uma coisa que eu vejo, que sempre que Deus quer me falar uma coisa diferente, ou talvez me levar numa intimidade maior com Ele, Ele sempre me tira do meio que eu estou. E a primeira vez que eu tive contato com evangélicos não foi em Cabo Verde, foi no Brasil, quando eu estava com 19 anos. Eu fui estudar fora, que eu fiz licenciatura no Brasil, em São Paulo, São Carlos, na verdade, interior de São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu sofria muito porque eu não sabia lidar com nada. A minha mãe fazia tudo para mim e eu não sabia fazer com aquilo, né?
E Deus colocou um casal, ainda nem eram casados no momento, mas eram namorados, se disponibilizaram em cuidar de mim, assim, eu dizia assim, mas eu sou negra, eles são brancos e cuidam de mim tão bem. E aí eles eram evangélicos e me convidaram para ir para a igreja. E eu não queria, porque eu sou católica. Minha mãe dizia, não pode ir nessas igrejas, não pode ir nessas igrejas. Essas igrejas falam sacrilégio, não vai. Aí eu não queria desagradá-los e nesse inteirinho eu fiquei grávida do meu filho, eu ainda solteira, imagina, estudando lá fora. E eu fiquei muito assustada com aquilo, eu não sabia o que ia fazer. Eu tinha que abandonar os estudos, porque aborto eu não podia fazer, porque a minha mãe ensinou que isso não se fazia. E esse casal, eles começaram a fazer uma oferta para que eu tenha o chá de bebê, porque eu não tinha nada. Aos 8 meses eu ainda não o dinheiro dava só para eu comer, e com o filho não dava para estender para o filho. Aí eu sempre dizia assim, eu não sei, algo me dizia assim, não vai faltar nada, não vai faltar nada. No momento Deus vai dar sabedoria para saber como lidar com essa situação. Meu esposo, no momento também, nós éramos solteiros, ele estava em Recife, porque ele estava a estudar. E o interessante é que quando o meu filho ia nascer, me fizeram um enxoval que não me faltou nada. Aí eu disse, esse Deus é tremendo mesmo, eu não tenho nada, de repente, da noite para o dia, tenho tudo e está a sobrar. E ela me disse, Leca, eu só quero uma coisa, porque ela me chama o nome de carinho, Leca, eu só quero uma coisa que você faça. Eu disse, o quê? Vá comigo na igreja. Aí eu senti vergonha de não ir. Eu disse, como? Aí já me fizeram tanto bem e eu não vou só ir na igreja mesmo? O que faz? E foi no dia lá que eu cheguei e eu me senti em casa. O louvor dele já era diferente, aquilo me tomou. Quando eu me senti, eu estava lá na frente, com a mãe em cima, louvando a Deus, e entreguei a minha vida a Jesus naquele dia mesmo. Então eu louvo a Deus, porque se não fosse por isso, talvez eu não seria evangélica hoje, né? E desde aquela altura, eu nunca mais fui para a igreja católica, porque não me identificava mais. Eu dizia, não, agora eu encontrei o meu lugar, aqui o louvor me toca profundamente, eu vejo que aqui tem espírito diferente, e eu não saí. Depois, quando eu fui para Cabo Verde, eu continuei fazendo a minha vida na igreja, trabalhava com um grupo de mulheres, essas coisas, mas o chamado para a intercessão aconteceu num cenário. Eu digo sempre que o Senhor me tirou, já estava naquela parte de conforto, já comecei a trabalhar, já estava assim, estava cômoda, estava tudo muito bem. De repente, não estava mais bem, eu tive que sair para a Espanha para cuidar de saúde. E lá, quando me detectaram câncer de mama, eu disse, meu Deus, e eu vou ficar aqui 1 ano e meio, vou fazer o quê? Eu não estou a trabalhar? O que eu vou fazer? Eu vou ficar dentro do quarto o dia inteiro. Aí algo dizia assim, ore. Aí eu orava 10 minutos, eu ficava cansada, eu não queria orar, porque era muito tempo. Mas aí, eu não sei, eu comecei a gostar, e às vezes as horas passavam e eu não dava conta. E quando eu cheguei, no termo do tratamento, eu cheguei em Cabo Verde, a pastora Ana Paula Silva, ela disse assim, você tem um chamado na intercessão. Eu disse assim, se você está confirmando, eu acho que sim, porque é a segunda vez. Lá eu tive que interceder mesmo, só fiz isso, eu não tinha nada para fazer. Aí ela disse assim, eu sei que você tem esse chamado. Então, na intercessão, eu me despertei assim. E a minha infância, como foi difícil por causa da situação familiar, então isso é algo que me tocou, que se nós queremos tocar as nações, nós temos que tocar as famílias. Então, a minha intercessão começou a ficar direcionada muito pelas famílias. E no grupo de intercessão eu aprendi que eu tenho que orar primeiro para as nações, para depois chegar bênçãos para as famílias. E aí eu e meu esposo, ele não era crente por causa do câncer de mama, do tratamento dele, de eu ficar tanto tempo ausente. Deus também tocou no coração dele, ele se entregou a vida dele a Cristo. E agora nós já trabalhamos com grupos de casais, inclusive na nossa igreja, só que ainda temos que trabalhar isso porque nós fomos elevados. E os pastores, vocês já foram promovidos. Agora vocês não vão trabalhar só com casais, vocês vão trabalhar com famílias, porque não são só os casais que precisam dessa visitação, dessa formação, desse cuidado, de falar de Jesus às pessoas, que nós descobrimos no nosso curso de casais, nós evangelizamos apenas. Nós dizemos assim, olha, o segredo é conhecer a Jesus, porque lutas todos vão ter. Assim como o sol nasce para todo mundo, lutas todos vão ter. A diferença vai ser como é que nós vamos viver nessa família. É a maneira de Deus. Vivendo assim, as coisas fluem. A Maria trouxe para a gente agora uma leitura do que
ela pôde mudar no contexto dela de Cabo Verde, ou seja, ela recebeu a influência da igreja num contexto fora da sua cidade natal e que mudou a vida dela e que fez com que ela mudasse o contexto ao voltar para casa. O que Celso e Selma mudaria do contexto que vivem de Brasil e Moçambique no olhar do que a igreja poderia fazer? Primeiro eu? Eu e a Lud, nós temos um testemunho interessante, né? Como eu expliquei para vocês, eu tive uma trajetória de vida emocionalmente intensa na minha infância e adolescência. Isso me trouxe alguns problemas para a vida adulta. E eu falei da Lud e do Nick me ajudando a superar isso, mas a chave de virada foi quando Jesus me pegou de jeito. Porque o tratamento que Deus tem para a gente, inclusive através das pessoas, ele é particularmente diferente e é particularmente eficiente. E eu lembro que um dia o Nick chegou em casa com coisa de 2 semanas de já estudando no nível superior na faculdade, e ele estava meio... Cara, esse mundo é muito doido. Não há lares como o nosso, não há famílias harmônicas como o nosso. Na minha sala não tem ninguém com pai e mãe casado. Então, o que ela falou, o que a Selma falou, o que nós ouvimos aqui, o que nós presenciamos em nossas igrejas, a importância da estrutura familiar, né? Crescer num lar desfeito não é bom. Crescer num lar estranho, onde pai e mãe estão juntos, mas não se olham, não se falam, também não é bom. Agora, quando se cresce num ambiente harmônico, um ambiente de paz, um ambiente que tem Deus, isso muda radicalmente. E então, para nós, foi um privilégio, foi um presente de Deus ver o nosso filho, na época com 17, 18 anos, falando da nossa casa como um lugar de refúgio. E foi interessante porque depois os amigos dele, os amigos da faculdade, começaram a ver a nossa casa também como um lugar de refúgio. Eles nos viam como, olha, tem alguma coisa diferente aqui. E a gente podia falar, essa coisa diferente tem nome, o nome é Jesus, o nome é Deus. É a presença de Deus nas nossas vidas que faz essa diferença. E nessa coisa louca que está o mundo hoje, eu diria que o principal que a igreja pode fazer é falar para o mundo, falar para as pessoas sobre qual é a identidade que Deus tem para cada um de nós. Agora há pouco eu tive a oportunidade de olhar para vocês e falar que vocês são curados, que vocês são bênção de Deus na minha vida, na vida da minha família. Vocês são meus irmãos em Cristo. Nós podemos falar para as pessoas lá fora, olha, você é meu futuro irmão em Cristo. Porque a identidade, o que Deus tem para você é infinitamente melhor. O que Deus tem para o seu filho é infinitamente melhor do que esse bombardeio de ideias estranhas que a gente vê todo dia na televisão, nos meios de comunicação, na internet, ou seja lá onde for. Então, eu entendo que o melhor que a igreja pode fazer é acolher famílias, acolher pessoas e falar para essas pessoas não só do amor de Deus, mas da identidade que Deus tem para cada um de nós. Isso faz toda a diferença. Eu creio que seja por aí. Muito bom. Bem, é difícil assim em pouco tempo, mas um dos privilégios que eu tenho tido, e porque também queria dar um bocadinho o testemunho da minha conversão, porque eu, apesar de ter falado da influência da minha avó, os meus pais não me educaram com qualquer tipo de educação religiosa. Eu não cresci num contexto cristão, e quando eu senti que havia alguém a falar comigo e que Deus estava a falar comigo, os meus pais levaram para a Igreja Católica. Eu estive lá há algum tempo, mas depois fui-me embora, eles também não estavam lá, e foi através da música. Em 99 que eu tive o convite de um grande amigo, o Carlos Ansan, para fazer parte de um grupo de gospel. E o que eu aprendi e o que eu tenho aprendido no meu caso em particular, mas que eu acho que se estende a todas as nossas profissões, mas no meu caso em particular da música, que existe um poder transformador
através de Jesus, quando nós amamos as pessoas tal como elas são. Eu fui aceite naquele grupo de gospel. Eu lembro-me perfeitamente de contar ao Carlos que tinha um namorado e que tinha ido para a cama com ele, e ele ficar assim mais ou menos chocado, mas não me dizer nada, de que não ia a nenhuma igreja, não tinha nenhum interesse em ir a uma igreja. Falava sobre a minha vida, vou para os copos, faço isto e faço aquilo, e aquele homem aceitou-me naquele grupo em que estávamos a cantar música para Deus e em que apresentávamos música para Deus. Aceitou-me tal como eu sou, e se ele não me tivesse aceito tal como ele era, eu nunca teria conhecido Jesus da forma como eu conheço, porque depois as camadas foram saindo, não é? A pessoa vai se aproximando de Jesus e há coisas que vão deixando de fazer sentido. Então, esta capacidade transformadora que o amor de Deus tem através das artes, através do nosso trabalho, é algo que nós precisamos de viver, precisamos de ser menos preocupados com as aparências e mais preocupados com como é que as pessoas estão e como é que o amor de Deus potenciado nelas as vai fazer chegar mais perto de Deus. Então eu tenho tido o privilégio de, através da música e através do gospel, não está aqui a Anastácia porque ela ontem também teve um concerto, nós temos aberto as portas, e a Igreja Logos também, de uma forma indireta porque acolhe os nossos ensaios, temos tido o privilégio de falar do amor de Jesus à vida de muitas pessoas e dizer: vem, nós aqui cantamos sobre Jesus, nós aqui oramos, nós aqui falamos sobre aquele que é a verdade, o caminho e a vida, mas aceitamos tal como tu és. E eu creio que enquanto igreja às vezes nos falta um pouco despodurarmos de alguma religiosidade e abraçarmos as pessoas com amor, porque é realmente, nós dizemos isto muitas vezes de cor, mas é realmente o amor de Jesus que nos convence, não são as pessoas, não são os pastores. E uma vez, por causa também de um trabalho humanitário, tive o privilégio de poder ir a Moçambique e de conhecer a missionária, a Heidi Baker. E ela, para além de ter feito isso, não é, que é aquele gesto de muita humildade, ela fez questão de me ir conhecer e convidou-me para ir à casa dela, onde estava um grupo de militares brasileiros que iam lá para receber, queriam ir ouvir a Heidi Baker. E nós estávamos a conversar e ela disse: vem comigo para a minha casa. Era um grupo de missionários por causa das cheias que tinham ido para lá fazer um trabalho em Cabo Delgado. E a cultura da honra que nós falamos muito aqui na nossa igreja. E então ela disse assim, nós chegámos lá à casa, estava toda a gente à espera, e ela disse: estavam à minha espera, que bom, a Selma tem algo para vos dizer. E eu: ai meu Deus, agora como é que vai ser, não é? E efetivamente Deus falou alguma coisa, e eu estava muito nervosa, e ela eventualmente não disse absolutamente nada. Então precisamos de sair destes lugares em que nós somos importantes, porque realmente aquilo que importa é aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus quer dizer. E ela disse-me assim em modo de missão, e ela disse: Selma, com o teu trabalho, com a visibilidade que tu tens, e ela disse em inglês: you have to be the voice of the voiceless. E nós precisamos todos de ser a voz das pessoas que não têm voz. São muitas as pessoas que não têm voz e que precisam que nós falemos determinadas coisas para elas através do nome de Jesus. Então eu creio que o papel da igreja é falar a voz de Deus, como é óbvio, mas de muitos daqueles que não estão capacitados, de muitos daqueles que estão invisibilizados. Há muitas pessoas que estão invisibilizadas, e de abraçar essas pessoas que estão invisibilizadas. Há pouco ouvíamos falar dos surdos, ouvíamos falar de pessoas com deficiência, ouvimos falar de pessoas com problemas mentais, ouvimos falar de pessoas com problemas de álcool, ouvimos falar de pessoas com problemas de droga, ouvimos falar de pessoas tão simples como eu e tu, que às vezes estamos deprimidos, pessoas que estamos sozinhas. Não é preciso ser um imigrante negro, pobre, etc. Há muitos chavões, mas eu creio que o papel da igreja é olhar
com amor para todos da mesma forma. E eu agora estou aqui assim a olhar, desculpa Paulo, eu estou a olhar ali para o Paulo, e eu posso dizer, o Paulo é uma pessoa incrível. E eu, quando conheci o Paulo não era assim, e o amor de Jesus transformou a vida do Paulo de uma forma incrível. Se calhar muitos de vocês nunca conversaram com o Paulo, mas o Paulo sabe muitas coisas, é um erudito, é um poeta, mas ele precisou que um dia alguém olhasse para ele além daquilo que ele aparentava para que pudesse ser transformado. Então eu creio que este é um tempo de nós estarmos muito menos preocupados com detalhes e pormenores e sermos movidos por esta voz daquelas pessoas que não têm voz para falar de Jesus. O tempo acabou! Passaríamos o tempo todo ainda aqui a ouvir mais um bocadinho, não é? Temos aqui o contexto de 3 realidades totalmente diferentes. Eu e Celso partilhamos da mesma nacionalidade. E o que a gente ouviu na manhã de hoje, independente do nosso contexto infantil, o que foi o nosso decorrer de vida, o que nós somos hoje como adultos e como mais ainda pessoas experientes, ou seja, quando eu falo pessoas experientes, assim como a Felizarda, que já viveu bastante, já sabe tudo que tinha que passar, sabemos que há algo importante que não foge do controle daquele que criou tudo. Eu tenho aprendido que Deus vê. E Ele olhou para cada um de nós. E olhou para a Selma, olhou para o Celso, olhou para a Maria, olhou para cada um de nós que estamos aqui hoje, conhece a nossa história, o nosso percurso, tem um presente para nós, porque Ele diz que as nossas dificuldades momentâneas, tudo aquilo que a gente tem passado ultimamente, está sendo produzido perseverança, e essa perseverança é um caráter aprovado, aquele que vai tirar 20, né? Valores na nota, muito mais do que isso. Um caráter aprovado com esperança, e essa esperança não decepciona, porque o amor de Deus derramou no coração de cada um de nós, através do Espírito Santo dele. Como a Selma disse, pode ter aí um dia mais difícil, mais deprimido, mais para baixo, como muitos de nós já vivemos, e eu tenho enfrentado uns dias destes, mas me recordo todas as vezes que o amor dele é o que nos sustenta, é o que nos faz ficar em pé. Da mesma forma como Thelma e Tiago estão lá em São Tomé, e é por isso que hoje nós lembramos com muita gratidão, muito amor, o que eles têm feito lá, como a Joana tem feito na Índia. Eles podem estar a viver dias que eles sentem falta de uma ligação, de uma mensagem do Ricardo Carreira, sente ali uma falta uma mensagem da Margarida, sente falta porque nós somos família, e como nós somos família, sentimos faltas um pouco um dos outros. E é isso que o amor de Deus retrata a nós. Somos uma grande família e que Ele nos ama. Muito obrigada, queridos, por um pouquinho da partilha de vocês. Precisávamos ter um dia inteiro para isso. Deus abençoe.